Olá, povo de Deus. Depois de umas 2 semanas sem colocar um vídeo, eu agora estou aqui. Estive com problema, estava fora, a internet não conseguia pegar direito, mas agora já retornamos a Maringá e vamos continuar, né? As palavras, esse tempo dando uma palavra de orientação a respeito de algumas dúvidas que algumas pessoas colocaram, e já falamos sobre cremação, falamos cremação de corpo, falamos sobre nomofobia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tatuagem. A moda atual, né? E muitas pessoas não conseguem entender se isso tem ou não tem a ver com a direção de Deus. Então, queridos, nós vamos tentar trazer aqui uma palavra que traga um esclarecimento para nós, né? A princípio, o que é a tatuagem? Qual a origem da tatuagem? O que é a tatuagem? A tatuagem é um corte profundo que deixa marcas na carne, né? E o apóstolo Paulo nos disse que a única marca que nós deveríamos ter no corpo era a marca de Cristo. Então, a origem da tatuagem é cercada de mistérios. A primeira vez que é falada em tatuagem é no Egito. Foi no Egito, as dançarinas do harém, do faraó, elas colocavam imagens, né, no corpo, tatuavam, desenhavam imagens no corpo, como mais ou menos assim, como um amuleto protetor, né? E fazia conexão espiritual com deuses. Outros povos usavam em rituais religiosos. O hinduísmo encoraja a prática até hoje, e eles usavam para marcar criminosos. Já o judaísmo, no judaísmo era proibido essa prática, né? A base é Levítico 19, 28, que eu quero que vocês depois procurem aí para ler. Era uma prática feita pelos povos pagãos como culto aos mortos. Então a gente vê que é uma origem cercada de mistérios, e isso eu não consigo ver como uma coisa boa para nós como cristãos, povo de Deus, praticarmos, né? Na realidade, querida, na Bíblia não há regra se é pecado, se não é pecado, mas nem por isso ela diz que é prova. Então nós estamos assim, igual com uma cremação, não diz se é pecado, se não é pecado, mas nem por isso diz que aprova. Então vai do nosso discernimento, da nossa sabedoria que devemos pedir a Deus, que quando nós não temos sabedoria, nós pedimos a Deus e Ele nos dá isso que a palavra do Senhor nos diz. Então hoje a tatuagem é uma prática difundida, descriminalizada e até incentivada. E os próprios tatuadores dizem que quem faz a primeira vai fazer outras. E vocês observam que quem faz a primeira, às vezes, inocentemente, é uma cruzinha, porque eu sou cristão, é o nome de alguém que eu amo, mas você pode crer que vai acabar fazendo outras. Só mesmo a misericórdia de Deus para fazer parar nessa primeira, né? Então, nós não devemos confundir ordenança das leis com princípios espirituais. Na realidade, princípios espirituais e morais. Na realidade, esse versículo de Levítico, que eu, para não tomar tempo, não leio aqui, mas vocês podem ler, Levítico 19, 28, na realidade, esse versículo é uma ordenança da lei. Mas não é um princípio espiritual. Aliás, não é uma ordenança da lei, mas é um princípio espiritual. E os princípios do Velho Testamento não perdem a sua validade no Novo Testamento. Eles continuam a ser mantidos, porque na realidade os princípios bíblicos são imutáveis. Deus é imutável, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não existe negócio de modernidade com Deus. É moderno, então agora vamos fazer. Não, Deus é o mesmo que era no passado, é no presente, vai ser no futuro. Ele é imutável e os princípios dele são também imutáveis. Então, queridos,
Antes de tomarmos qualquer decisão, devemos procurar analisar se temos a Bíblia como nosso referencial e observar alguns princípios bíblicos que podem nos esclarecer de qualquer coisa que queremos fazer, de qualquer dúvida que na realidade temos. Então, nós vamos aqui esclarecer alguns princípios divinos, alguns princípios bíblicos. E nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, falando muito isso. Então, Paulo, em 1 Coríntios 10:31, ele diz que tudo que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Então, tatuagem glorifica a Deus? Precisamos pensar nisso, precisamos entender isso. Um dia nós iremos prestar conta de tudo que fizermos, que fazendo ou vamos fazer nesse mundo, de todas as nossas atitudes. A liberdade que nós temos, que Cristo nos deu, que ela não venha a servir de pedra de tropeço para outra. E aqui nós temos um outro versículo, 1 Coríntios 9:13, que diz o seguinte: toda a liberdade que Cristo nos deu, nós temos que ter muito cuidado com ela. Se ela vai servir de pedra de tropeço para outra, já é um sinal de alerta para você. Então, tatuagem vai escandalizar alguém? Tem pessoas que dizem, mas eu não me importo, sou eu que quero fazer, eu não posso me importar com a opinião dos outros, mas está errado. Desde que nós somos um corpo agora, o corpo de Cristo, nós temos sim que nos importar com isso. Não pode dizer ninguém tem nada com isso, tem sim. Se isso pode escandalizar alguém, não faça. Será que ninguém tem nada a ver com isso mesmo? Vamos atentar para isso. Nós somos o corpo de Cristo e precisamos estar preocupados e atentando para o que cada um vai pensar a nosso respeito. Desde que nós entregamos a vida a Jesus, somos agora parte de um corpo e temos que nos preocupar sim. Muitos tropeçam às vezes pelas nossas atitudes. Então, queridos, aqui outra coisa também que no livro de Hebreus 13:17 e Êxodo 20:12. Então, nós temos que obedecer, a palavra de Deus nos diz que nós temos que obedecer aos nossos líderes, nos submeter à autoridade dele e os pais. E digo agora isso para os jovens, para os adolescentes que estão empolgados com isso, os nossos pais são os principais líderes. Os teus pais, queridos, são os teus principais líderes. Eles apoiam essa decisão? Se eles não apoiam, você repense bem no que quer fazer. A palavra de Deus diz em Êxodo 21 que nós devemos honrar os nossos pais e esse é o primeiro mandamento com promessa. Então não descuida disso. Fica atento para isso, para que um dia você não tenha que prestar conta a Deus de um ato seu que foi errado. Não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. E agora eu deixo outro versículo com você, 1 João 2:15-17 e 1 Coríntios 6:9. E a palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo tem, porque quem ama o mundo não ama a Deus. Tatuagem é um modismo da sociedade. Não devemos nos influenciar por modismos, isso não tem a ver com Deus. Não devemos, então, ser jovens, se encantar pelo modismo da tatuagem. É modismo. E você vê o quanto que isso vem tomando pulso, que hoje em dia já é difícil a gente ver alguém que não tenha nem que seja uma tatuagem, o mínimo de tatuagem. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós não somos mais de nós mesmos. E nós temos que respeitar o templo do Espírito Santo. Nós não podemos fazer mais aquilo que nós queremos, mas aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, que se preocupou em nos ensinar. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas eu até posso fazer, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Você, através do Espírito Santo, é que tem que dominar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E não essas coisas dominarem a cada um de nós, dominarem a você. Atualmente, deixa eu te dizer uma coisa, o mundo vem sendo marcado como um gado pelo inimigo de nossas almas. Nós estamos assim, numa situação que o inimigo anda em derredor, bramando como um leão,
pronto a nos tragar, e muitos estão desapercebidos, seguindo o modismo, seguindo influência, seguindo aquilo que parece ser bonito, que parece ser bom, parece ser agradável, mas que não condiz com a palavra de Deus. Então observa, jovem, observa mesmo adulto, quantos adultos também fazendo tatuagem. Observa qual a motivação que você tem para fazer essa tatuagem. Faça perguntas a você mesmo. Pergunte a você mesmo, qual a minha motivação para essa tatuagem que eu quero fazer? Será que é vergonha de mim mesmo? Será que eu estou querendo chamar a atenção para mim? Porque eu não estou satisfeito comigo, então eu quero fazer alguma coisa que chame a atenção para mim? Será que você quer magoar ou provocar os seus pais? Lembre que seus pais são autorizados por Deus para comandar a vida de você até que você atinja a maioridade. No momento que um jovem, um adolescente desafia os pais, está desafiando Deus, porque os pais são instituídos de autoridade e poder sobre os filhos. Será que quando você envelhecer, que a pele já for ficando toda arrugadinha, será que você vai se sentir bem? Avalia isso. Não avalie apenas o teu presente, mas avalie o teu futuro. Como será que você vai se sentir? Como será que o teu companheiro ou a tua companheira para o futuro vai gostar do que você fez? Eu tenho um exemplo na família de uma pessoa que fez a tatuagem e a namorada não foi do agrado dela a tatuagem, mas não tem mais como reverter. Agora, o importante é que não faça mais. Mas vamos avaliar antes de fazer. Você está seguro que tatuagens são permitidas aos cristãos? Se você tem dúvida, se você está inseguro, não faça antes de tirar sua dúvida. Pergunte para você mesmo qual é a minha real motivação para fazer a tatuagem. Na dúvida, não faça. Na dúvida, vá para diante de Deus, peça sabedoria, veja o que Deus coloca no teu coração, aí você faz. Isso é uma necessidade para nós, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, de tanta desordem moral, espiritual. Fique de acordo com a palavra de Deus. Isso vai te dar um renovo espiritual. Isso vai fazer bem para a nossa alma. E isso vai agradar a Deus, tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Vamos tentar não falhar mais agora. Os contratempos que já existiram, mas em nome de Jesus não vai mais haver. E no domingo que vem, com a permissão de Deus, estamos aqui trazendo mais uma palavra. Vamos falar um pouquinho da igreja, de como as nossas igrejas estão atualmente, como o mundo cristão está, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Dê uma semana na santa paz do Senhor, com vitórias, com alegria e cheios da graça do Senhor. É isso que nós queremos para cada um, em nome de Jesus. Amém.